Oi, meus amores, as palavras, sejam bem-vindos ao meu mundinho. E hoje a gente vai ranquear alguns livros da Colleen Hoover, que eu vou juntar duas gravações. Eu espero muito que dê tudo certo, porque quando eu tentei gravar no computador não deu certo pra jogar. Mas eu vou ver se gravando uma janela vai dar certo, tá bom? Então, a gente vai ranquear alguns livros da Colleen Hoover que eu li, porque eu disse que eu ia falar sobre eles e tal. Enfim, eu tô com esse microfone aqui, mas o som tá saindo aqui. É só porque eu costumo usar, tá bom? Enfim, vamos começar a mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz essa listinha aqui, né, dos livros que eu li e coloquei aqui uns nomes para cada rank, tá bom? Eu vou colocar no muito bom só os que eu gostei muito mesmo, que eu não tenho nada para reclamar. Enfim, no bom eu vou colocar os livros que eu achei bom, mas não era muito bom, sabe? Não era, nossa, sensacional, sabe? Enfim. Aí tinha potencial vai ser livros que tinham o potencial de ser um livro muito bom, mas ela se perdeu no meio e pra mim não deu certo. Enfim, aí pai eu vou colocar os livros que eu achei pai e sério isso eu vou colocar os livros terríveis que eu não recomendo pra ninguém, muito ruim, sabe? Enfim, vamos começar. Eu vou começar com um que eu gosto aqui, que é Verity. Verity eu gosto bastante, que é meio que um suspensezinho. Nossa, muito legal mesmo. Tipo assim, eu não tenho nada pra reclamar desse livro. Acho que foi o primeiro dela que eu li, ou foi o segundo, eu não sei. Eu sei que eu li Verity, que eu até comprei. Eu não tinha acesso ainda ao capítulo extra, porque lançou depois que eu comprei, enfim. Aí eu li o livro da Verity, e depois eu peguei e fui atrás do capítulo extra na internet pra saber o que tinha. Enfim, mas sensacional. Apenas sensacional. Não tenho nada pra reclamar. É uma história muito bizarra, muito maluca. Eu não vou contar pra vocês, porque se for pra eu fazer um vídeo indicando, eu vou contar a história. Então não vou contar aqui, mas só queria dizer que eu gosto muito de Verity e que não tenho nada pra reclamar. Tá bom? Agora vamos para. Tã, vamos para uma segunda chance. Eu acho que uma segunda chance ficou paia. Eu ia colocar em tinha potencial, mas eu não sei. Eu não sei mesmo. Vou colocar em tinha potencial, vai. Porque uma segunda chance conta a história de uma mulher que ela foi presa por conta de um acidente que teve, tal, não sei o que. Ela perdeu a guarda da filha e tal, e não sei o que. Enfim, tem tudo uma história por trás. Eles seguram essa história até o final do livro. E tipo assim, quando você lê e você entende, você fala assim, cara, você poderia ser um livro sobre relacionamentos familiares, sobre essas questões que pode acontecer em famílias assim, e como resolver e tal, não sei o que, mas foi tudo focado no romance, entendeu? No romance dela com outra pessoa, que não era o pai da criança, porque o pai da criança, enfim, não sobreviveu ao acidente. Enfim, eu acho que tinha muito potencial essa história se fosse desenvolvida mais focada nessa questão familiar, em ela tentar ir atrás da guarda da filha e tal, não sei o quê, porque isso é uma coisa que pode acontecer, tipo assim, não é muito comum, né? Mas pode acontecer, então eu acho que era uma história que poderia ser muito identificável, só que meteram um romance lá no meio e saiu de qualquer jeito, sabe? Aí eu acho que tinha potencial de ser melhor, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Enfim, agora vamos para um. Vou falar de Novembro 9. Novembro 9. Eu não suporto Novembro 9. Entendeu? Por quê? Porque Novembro 9 ele tinha tudo uma proposta legal e tal, não sei o que, tipo assim, eles se encontrarem sempre em 9 de novembro e tal, e não sei o que. Tinha uma proposta muito legal. Só que meteram um incendiário no meio da história e fizeram um romance acontecer. Entendeu? Então, assim, pra mim não faz sentido uma mulher ficar com uma pessoa que causou um acidente que poderia ter matado ela anos atrás e ficar com essa pessoa de boa, assim, como se nada houvesse. Como se fosse, ai, acontece.
Quem nunca tacou fogo numa casa e quase matou uma pessoa? Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, cara, que romance é esse? Que tipo de romance é esse? Eu teria medo desse cara, entendeu? Ai, mas foi sem querer. Não tem problema. Você fez, entendeu? Você fez. Não é sobre a intenção, é sobre suas ações, entendeu? Enfim, nesse caso eu julgo muito. Nesse caso não tem como defender. Eu não vou nem falar nada, entendeu? Tipo assim, não tenho o que defender. Como que eu defendo um cara desse? Como que eu falo assim, ai, mas ele é traumatizado, ele é triste, sozinho. Sério? Sério mesmo? Sério isso? Não, não. Não aceito, não aceito, não aceito. Enfim, vamos para o próximo, que é. Eu tô sorteando na minha cabeça, tá? Enfim, vamos falar de O Lado Feio do Amor. O Lado Feio do Amor é um livro que eu gostei muito, porém ele não vai entrar na categoria muito bom, tá? Por quê? Porque ele é meio vergonhoso, entendeu? Tem umas partes muito vergonhosas, de tipo, você lê, você pode até gostar da história do livro, mas você pode ficar com vergonha de várias partes da história que você lê e fica assim, meu Deus, que absurdo é esse que eu tô lendo. Enfim, eu ia colocar em tinha potencial, mas eu acho que ele é muito bom, sabe? Não muito bom, ele é bom. Vou falar o porquê. O Lado Feio do Amor é uma história de uma moça, né, que vai morar na casa do irmão, e aí ela conhece um cara, e esse cara ele tem um passado traumatizante relacionado ao amor, e aí a gente descobre essa história dele. A história dele é cabulosa, eu acho que se o livro fosse só da história dele, seria sensacional, entendeu? Seria sensacional. Mas, como teve que meter um romance no meio, porque é um livro de romance, enfim, eu acho que tinha como colocar esse romance de uma forma que não fosse tão constrangedora, tão esquisita, tão estranha como foi colocado, entendeu? Porque nos primeiros capítulos, assim, tem uns diálogos muito estranhos, muito questionáveis, tipo assim, meu Deus, isso é problemático. Enfim, tem essas questões que realmente é foda, né? É foda, porque a história, ela é boa, a história do cara é muito boa, realmente, assim, eu fiquei triste também com esse livro, chorei, tive pesadelo com esse livro, ele foi marcante, tá? Enfim, esse livro me impactou, porém, mais pela história do cara, entendeu? Não tanto pela história da personagem principal, enfim. Porque foi escrito de uma forma bem, meu Deus, que vergonha, entendeu? Enfim, a história é muito boa, mas eu acho que se fosse só do cara a história, e sei lá, depois, se fosse para desenvolver um interesse romântico, contava a primeira história do cara e tal, não sei o que, mostrava ele como protagonista, depois fazia ele ter um relacionamento, que seja e tal, não sei o que. Enfim, eu acho que seria melhor se fosse desse jeito. Eu acho que ele poderia ser muito bom na minha cabeça se fosse exatamente assim, entendeu? Enfim, eu acho que ficaria melhor. Mas não foi assim que aconteceu, né? Mas é uma história assim que é legal, eu gostei, achei bom. Enfim, o próximo vai ser Todas as Suas Imperfeições. Por quê? Eu gostei muito de Todas as Suas Imperfeições, por quê? Porque ele passa uma visão diferente de casamento. Porque quando a gente pensa assim, um relacionamento, ele não pode existir sem felicidade. Aí, esse livro aí, ele traz uma visão diferente pra gente. Que amor e felicidade não são coincidentes. Um pode existir sem o outro, entendeu? Então, é sensacional. Pra mim, esse livro é sensacional por conta disso, entendeu? Tipo assim, eu não teria escrito esse final pra protagonista e tal, não sei o que. Não teria escrito esse final. Porém, foi muito marcante, foi muito tocante. Porque, nossa, foi muito pesada essa história. Muito pesada mesmo. Enfim. Aí. Mas eu gostei, entendeu? Eu gostei. Foi um livro que eu achei legal. O final é bem pesado mesmo, bem complicadinho. Enfim. E
Eu achei fofo o final. Apesar de que se fosse eu teria feito um final diferente, porque eu não acho que eu perdoaria o que ela perdoou, ok? Mas é isso aí. Enfim, vamos pro próximo, que vai ser É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba? Eu acho. Eu acho que foi paia. É Assim Que Acaba? Ou será que tinha potencial? Não, eu achei paia, porque assim, é, é assim que acaba, conta a história de uma mulher e tal, não sei o que sofre violência doméstica, e aí ela lembra que a mãe dela também sofria, e ela às vezes presenciava isso e tal, não sei o que. Enfim, aí, por ser um livro com esse tópico tão pesado, eu acho que ele tinha que ser levado mais a sério, entendeu? Porque assim, eu sei que foi escrito para uma faixa etária de pessoas mais jovens e tal, não sei o que, tinha que ser uma coisa mais leve para essas pessoas. Mas eu acho que quando vai escrever um assunto desse, é melhor você escrever de forma mais séria sobre isso, sabe? Eu assisti o filme, só que eu acho que ela poderia ter escrito de uma forma mais séria, sabe? Tipo assim, porque eu fui ver que esse livro tem muitas partes que é tipo brincando e tal, não sei o que, pra aliviar o clima, sabe? Só que é muito foda. É uma história, tipo assim, é complicada demais, sabe? É a história de caso de polícia, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você vai escrever sobre um assunto tão sério, você tem que ir medindo a seriedade do que você está escrevendo, entendeu? Tipo assim, é um assunto sério, beleza, mas não quero que seja um livro pesado e tal, não sei o que. Cara, tem outras formas de você fazer isso, então. Tipo assim, eu não acho que colocando humor nisso ficaria legal, sabe? Eu acho que tinha que ser uma coisa mais séria, tipo assim, para passar a visão que realmente é uma coisa complicada. Você não joga de qualquer jeito um assunto desses, é um assunto muito intenso, muito complicado. Tipo assim, eu até gostei do final, porque o final ele mostra que nem todo mundo sofre as consequências das atitudes e tal, não sei o que, enfim. Mas eu acho que tinha que ter sido escrito de uma forma diferente, porque foi um livro, tipo assim, um livro de um assunto pesado, só que foi muito leve, sabe? Então, como é que você coloca um assunto pesado num livro, sendo que o livro é leve? Por conta do humor, por conta das brincadeirinhas, entendeu? Eu acho que tinha que ser uma coisa mais focada no que ele se propõe, entendeu? Porque eu acho que é um assunto muito intenso, que poderia ter sido uma história muito mais impactante pra mim. Não foi uma história tão impactante assim. Não gostei muito. Tipo assim, a história ela tinha potencial, mas foi feita dessa forma aí, entendeu? Então eu não acho que ele deveria subir no meu conceito, sabe? Porque pra mim é um assunto muito pesado e eu já li muitos livros sobre assuntos pesados como esse e eles foram escritos de forma muito melhor, entendeu? Então assim, é isso. A gente fala mal, mas a gente também fala bem. É isso, ó. É assim que começa, é a continuação de É Assim Que Acaba. Eu achei a mesma coisa, porque é a mesma história, né? Então é só uma continuaçãozinha. Mas eu achei muito legal que ela escreveu um final feliz pra protagonista do livro. Enfim, muito legal. Porém, ainda tá na mesma história, ainda continua no mesmo contexto. Então eu acho que deveria ter sido escrito de uma forma um pouco mais séria, porque é um assunto sério. Se você quer escrever sobre esse assunto, escreva para pessoas maiores de idade, entendeu? Na minha opinião. Por quê? Porque é um assunto complicado, sabe? Pesado, complicado. Mas é para alertar mulheres de todas as idades, tá? Não sei o quê. Beleza, então. Mas eu acho que deveria ser escrito de uma forma um pouco mais séria, porque é um assunto sério, é um assunto pesado, que, claro, todo mundo tinha que ficar sabendo de uma história parecida e tal, não sei o que acontece isso e aquilo, que uma vez que começa, costuma não terminar, só costuma piorar, enfim.
Por conta disso, eu acho que esses livros poderiam ter sido muito melhores, mas pra mim não foi muito bom, eu não gostei muito. Enfim, agora vamos para As Mil Partes do Meu Coração. É outro que eu acho que tinha potencial de ser melhor, eu gostei muito dele, não se enganem, só que eu acho que tinha potencial de ser melhor. Por quê? Porque é um livro focado em romance, né? Como sempre, e na questão de saúde mental da protagonista. Só que acaba que o foco no romance fica muito maior do que as questões de saúde da protagonista, entendeu? Claro que teve também a questão de ela não ter terminado junto com a pessoa no final. Tem essa questão, mas eles não ficaram juntos. Beleza. Mas o livro ele é muito mais focado nisso, entendeu? Tem as questões de saúde mental da protagonista, mas ela, tipo, meio que não faz nada quanto a isso. Tem uma cena pesada nesse livro também e tal. Enfim. Mas eu acho que se ele fosse mais focado nas questões da protagonista e menos focado no romance, até porque, mesmo não acontecendo o romance, ainda foi focado no romance, se fosse menos focado, eu acho que seria melhor, que daria um impacto maior na história do livro, sabe? Então, assim, eu acho que se ele fosse escrito de um pouquinho diferente, um pouquinho mesmo, diferente, se mudasse algumas coisas, eu acho que ficaria muito melhor. Que ele entraria pro bom ou pro muito bom, porque eu gostei muito da história desse livro. Enfim. Mas eu acho que tinha que ser mais focado na questão de saúde mental. Porque se for escrever sobre assuntos desses, é aquela coisa, é o que eu penso. Se você for escrever sobre um assunto específico, desenvolve, entendeu? Desenvolve. Só não joga lá e tipo assim, essa pessoa tem esse problema aí, entendeu? Não se faz um negócio desse, entendeu? Não se faz mesmo. Enfim, aí, por isso que eu acho que esses 4 livros aqui, eles poderiam ter sido muito melhores, mas não foram. E agora, por último, mas nem por isso menos importante, temos Até o Verão Terminar, que eu vou colocar em... Tinha potencial. Tinha potencial. Por quê? Até o Verão Terminar conta a história de uma moça que ela passa por um período de pobreza muito grande na vida dela e ela... Porque a mãe dela morreu, acho que foi de overdose. Enfim. E aí, no que ela vai, ela ela odeia muito o pai dela, né? Por questões de tipo, ela achar que ele não se importava com ela, que só largou a mulher e a filha lá e nunca mandou dinheiro pra nada e tal, não sei o que. E ela odeia muito o pai dela por conta disso. Só que aí, eles resolvem esse relacionamento deles em uma página. Simplesmente resolvem o relacionamento deles em uma página. Não, uma página é o bastante, entendeu? Então, assim, eu não lembro se foi uma página, eu sei que foi muito pouco. Foi uma resolução assim, expliquei o que aconteceu. Pronto, acabou. Estamos resolvidos? Estamos resolvidos. Te amo, papai. Como assim, cara? Como assim? Não se faz um negócio desse. Quando você faz a personagem odiar o pai dela, tem que ter uma coisa muito maior pra eles se resolverem. Como assim você odeia uma pessoa e aí você fica sabendo de alguma coisa? Pronto, tô de boa. Não, nada aconteceu. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu acho que tinha que ser melhor desenvolvida essa questão com o pai dela, melhor desenvolvida essa questão da pobreza dela e de ela se tornar uma pessoa que tem mais dinheiro por conta do pai e tal, não sei o que. Enfim, tinha que ser uma coisa mais bem desenvolvida. E outra coisa, a meia-irmã dela, se eu não me engano, ela apresenta sintomas de um transtorno alimentar. E é só jogado assim, como se não fosse nada. Tipo assim, essa aqui ela não gosta de comer, ela. Enfim.
É jogado assim, como se não fosse nada. E não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona, cara. Se você vai fazer uma personagem com transtorno tal, com tal coisa, com não sei o que, você desenvolve. Ela só jogou como se não fosse nada e depois, ela melhorou. Milagrosamente. Ela tá bem. Não é assim que funciona, cara. Se você vai escrever uma personagem dessa forma, você pelo menos desenvolve, entendeu? Desenvolve, porque eu acho que seria melhor. E outra coisa, o interesse romântico da menina, ele invadia casas e comia a comida das casas, porque ele meio que tava sem onde morar e tal, não sei o que, não tinha dinheiro, enfim. Aí ele invadia as casas e aí ele comia a comida das casas, e aí, pra compensar o que ele fazia, ele consertava as coisas das casas e tal, não sei o que, enfim. Aí nessa, acabou que eu acho que ele acabou tacando fogo em alguma casa por causa de um negócio que ele foi tentar resolver. Enfim, eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu sei que ele é preso. E aí, enfim, foi preso e a menina, ela quase desiste da bolsa de estudos dela, que ela conseguiu por conta própria. Tudo por conta dos estudos. Ela quase desiste disso tudo, tão importante para ela, por causa desse cara. Porque ele foi preso. Entendeu? Ela quase desistiu. Mas ela fala que não esperou ele e tal, não sei o quê. Não esperou, mas esperou sim, né? Porque ela não tava se envolvendo com ninguém. Ela foi buscar ele, né? Então, assim, cara, eu acho que a personagem se perdeu. Cadê a personagem que lutou pra ter aquela bolsa? Cadê a personagem que tinha esse ódio pelo pai por conta disso, disso, daquilo? Cara, a personagem se perdeu. Simplesmente se perdeu. Você descreve uma personagem de uma forma e depois você fala assim, não, mas ela melhorou. Não, mas ela por amor, ela desistiria da faculdade dela. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Por conta disso, eu acho que era um livro que tinha potencial, que tinha assuntos que poderiam ser muito bons, muito bem desenvolvidos, mas foi meio que feito de qualquer forma, como se não tivesse importância esses tópicos que eu falei aqui para vocês. Enfim. E por conta disso não foi tão bom, entendeu? Eu acho que poderia ter sido melhor, mas não foi. A maioria dos livros que está aqui abaixo de muito bom são livros que eu acho que poderiam ser melhor, mas não foi tão assim, entendeu? Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. E é isso. Um beijo e falou!